Senhor, graças a Deus por estarmos aqui. Os crentes que estão, glória a Deus, já chegaram. Aleluia, adore a Ele, né? Este ambiente é o ambiente de adorarmos e bendizermos ao Senhor Jesus. Abra a sua Bíblia em Salmos. Glória a Deus. Sabemos que os Salmos, irmãos, é o inário do povo de Israel. Glória a Jesus. Nós aqui temos a nossa harpa, o povo de Israel tem salmos. Então, os salmos, ele é o inário do povo de Israel. Então, cada salmo é um hino cantado. Glória a Deus. E nesta tarde, nós vamos aprender um pouco desta canção, do Salmo 23. Salmo 23 é um salmo muito conhecido da igreja e, por não dizer, do mundo inteiro, né? Há muitas pessoas que têm os Salmos 23, o Salmo 91 aberto em sua casa. Glória a Deus. Então, é um salmo muito conhecido, o Salmo 23. E o Salmo 23, irmãos, ele foi escrito pelo rei Davi, quando ele ainda estava lá cuidando das ovelhas. E é interessante que ele fala de algo que ele conhecia muito bem. E ele disse: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me conduz à água, me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura a minha alma, me conduz no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Ele estava falando que Deus é o pastor dele. E ele uma ovelha. Quantas ovelhas tem aqui nesta tarde? Ovelhas do Rei Jesus. Quando Davi, ele diz: o Senhor, ele é meu. Ele disse: eu escolho o Senhor. O Senhor para mim. E isso aqui, irmãos, é uma coisa muito séria. Porque nem todos que estão na casa de Deus têm Ele como pastor. Têm Ele como Senhor. O aceitamos como Salvador da nossa alma. E como Salvador queremos da parte dEle todo tipo de livramento, de benefícios, de bênçãos. Mas quando nós dizemos Ele é Senhor e pastor, e eu sou ovelha, nós estamos dizendo: eu não tenho escolhas, serei guiada, serei guiado pelo meu Senhor. Essa é a parte difícil da história. Porque muitas vezes têm andado como ovelhas desgarradas. Davi disse: o Senhor, Ele é meu pastor. E ele vai falar aqui, irmãos, e Jesus também falou no Evangelho de João, no capítulo 10, que nós somos suas ovelhas. E as ovelhas, elas têm umas características muito lindas. Uma das características das ovelhas, tem várias, eu vou falar aqui nesta tarde em 3. Ela tem uma característica linda. Ela ouve a voz do pastor. Sabe o que está dizendo? Que você, que é ovelha, ninguém te engana. Sabe por quê? Porque pode haver 1000 vozes ao seu redor falando e dizendo alguma coisa para você falar ou fazer, mas como ovelha, você sabe identificar a voz de Deus na tua vida.
sabe identificar quando é Deus que está falando. Sabe identificar quando é você que está falando. E sabe identificar quando é outros que estão falando. Apenas as ovelhas de Deus é quem tem, irmãos, esta habilidade de compreender a voz de Deus. E eu quero lhe dizer nesta tarde, se você ainda não tem essa maturidade de compreender a voz de Deus na tua vida, vá pedindo ao Senhor que vá trazendo clareza na sua vida emocional e espiritual, para você não ser enganado por outras vozes. Olha, irmãos, nos dias difíceis, você escuta outras vozes. No dia da tribulação, você escuta outras vozes que diz para você, fale desse jeito, faça desse jeito, mas você precisa de intimidade de ovelha para com o teu Deus, para você identificar a orientação de Deus no dia mau. Ele disse, ele é meu pastor. Olha, irmão, se você for observar a vida de Davi, ele foi ungido a rei e ele voltou para o rebanho. Depois ele foi chamado por Saul para tocar a harpa, para que Saul fosse liberto. Mas ele tocava a harpa e voltava para as ovelhas. Porque as ovelhas animais, ela tem essa característica de verdade. Ela conhece a voz do pastor. E para Davi se ausentar daquelas ovelhas de Jessé, ele precisava treinar um outro pastor junto com aquelas ovelhas, até que as ovelhas reconhecessem a voz do novo pastor, para poder ele se ausentar. Aí Deus está dizendo para mim e para você nesta tarde, que você tem que compreender a voz dele na sua vida. Porque Deus, irmãos, ele quer nos conduzir. E quero lhe dizer nesta tarde, todos nós precisamos dessa condução de Deus. Todo dia. Todo dia eu preciso ser conduzida pelo meu Deus em todas as áreas da minha vida. Cada um de nós que estamos aqui nesta tarde, nós precisamos ser conduzidos pelo Senhor. Porque as conduções de Deus, irmãos, nos leva a certos lugares. Primeiro lugar que nós encontramos aqui, que a condução de Deus nos leva. A condução de Deus nos leva no versículo 2, do verso 2, né? Que Salmos não tem versículo, é verso. Ele me faz deitar em verdes pastos e ele me conduz ao lado das águas serenas. Glória a Deus. Porque vai ter um momento da minha e da sua vida que o Senhor vai nos guiar a pastos verdejantes. Que o Senhor vai nos guiar a águas tranquilas. Porque o nosso Deus, irmãos, ele tem cuidado de nos levar a lugares bons, de nos levar a momentos bons. Por quê? Porque há uma necessidade das ovelhas conhecerem a bondade de Deus. Aí você está em casa, de repente, chega ali uma bênção, a bondade de Deus. De repente você está em meio a uma grande dificuldade. Aí Deus manda a resolução, a bondade de Deus. E Deus, irmãos, ele vai nesta caminhada em nossas vidas, nos acompanhando com a bondade dele. Porque há uma necessidade que as suas ovelhas conheçam a bondade de Deus. Aí ele disse, eu lhe alimento. Glória a Deus. Aí às vezes alguém acha, né? Nada, eu como tudo que eu quero, do jeito que eu quero. Cada comidinha em detalhe, estou falando de comidinha física, não das espirituais. Eu como tudo que eu quero direitinho. Por quê? Porque Deus tem levado você a pastos verdejantes. Porque Deus tem concedido a você o desejo do seu coração nos mínimos detalhes. E é por quê? Porque você é ovelha. E como ovelha você tem os benefícios de Deus. Como ovelha. E uma das características da ovelha que está nesse texto é que a ovelha, irmãos, ela
não é apta a ouvir barulho. Por isso que pastor de ovelhas animal, para levar ela para tomar água, tem que ser no lugar tipo um rio, né? Que a gente aqui conhece como rio, lagoa, um lugar que não tem onda. Porque onda faz barulho. E o barulho perturba a ovelha. E aí o que é que acontece? Deus aqui está dizendo que a ovelha, por ter essa característica de não gostar de barulho, ele sempre vai levar você, como ovelha, a caminhos serenos. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Vamos aprender com Jesus. Quando você sentir inquietação no seu coração, aquela inquietação que quer fazer você falar, aquela inquietação que quer fazer você murmurar, aquela inquietação que quer fazer você ir até a pessoa tomar conta daquilo que você ficou sabendo, que falou, que disse que você é feia, que disse que você não presta. Ei, clama a Jesus na hora e diz: Senhor, me dê característica de ovelha, porque ovelha só pode estar perto de águas tranquilas, de serenidade. Porque toda a perturbação, ela vem do maligno, para você sair da posição de ovelha. Ovelha, irmãos, não anda com confusão. Ovelha não anda com disse-me-disse. Ovelha não anda com fofoca. Ovelha não anda procurando barulho, procurando confusão, porque ovelha quer distância de coisas que tragam barulho para não incomodá-la. Você é ovelha de Deus. Então precisa haver paz dentro de você, tranquilidade dentro de você. Deixa eu lhe dizer uma coisa: a paz, ela não é ausência de guerra. A paz é uma quietude de coração, que alguém que a tem sabe que Deus está no controle e que tudo será colocado no seu devido lugar e no tempo de Deus. Aí aguarda como ovelha numa tranquilidade. A outra característica da ovelha, irmãos: primeira, ela reconhece a voz do seu pastor. Segunda, ela anda por caminhos serenos, não tem confusão com a ovelha. Quando você vê o crente que gosta de confusão, ore, ainda não está como ovelha. Tem que pedir a graça de Deus para as características das ovelhas entrar na alma dele ou dela que gosta de confusão. Gostou de confusão, já sabe, não é ovelha, mas não é para abandonar, deixar para lá e dizer não serve não, que você não é Deus. Você vai orar para que ela compreenda que ela é ovelha e precisa lutar contra si mesmo, que o nosso maior inimigo não é o mundo, não é o diabo, somos nós mesmos. É por isso que muitas vezes a gente atrapalha o trabalhar de Deus na nossa vida. Tem alguém que tem uma chamada de Deus, e Deus quer fazer, mas ele mesmo atrapalha. Ela mesmo atrapalha. Com o temperamento, com a palavra que não deveria ser dita, mal colocada na hora errada, com um comportamento que não deveria ter. Aí Deus vai protelando, vai deixando o tempo passar, até que ela compreenda e entenda que ela é ovelha. E ovelha tem um comportamento adequado. Eu e você precisa ter comportamento, viu? Comportamento em casa, comportamento na igreja, comportamento na rua, comportamento na faculdade, comportamento na escola. Aonde você chegar, você precisa ter um comportamento de alguém dizer: ali é uma mulher de Deus, ali é um homem de Deus, pelo seu comportamento. Quando Pedro vai dizer que a mulher pode ganhar um marido sem palavra, é o comportamento dela, irmão. Comportamento da mulher de uma maneira que ela ganha um marido sem palavras. E sem palavras é uma coisa meio difícil para a gente, né? E diz aí quem estudou esses negócios aí de palavras e de homem e de mulher, que em um dia um homem fala 13 mil palavras e a mulher 25 mil. Estou aprendendo com o pastor Osvaldo, ver essas gracinhas. Mas é verdade. Diz que tem um estudo mesmo que foi feito. Eu disse: não é assim, irmã Vaninha,
que a senhora é psicóloga, a senhora já deve ter estudado essa área aí. Eu não sou, não entendo muito não, mas eu vi já alguém dizer que é da área realmente isso. Isso que a mulher fala 25 mil palavras. Aí eu quero lhe dizer que naquele teu momento difícil, se lembre que você é ovelha de Deus. E diga assim: Senhor, derrama a graça da serenidade das ovelhas em mim, para que eu possa passar esse momento. E Deus vai te ajudar. Aí ele vai dizer no capítulo 3, olha só o que é que Deus faz com a ovelha. Ele restaura a minha alma, me conduz no caminho da justiça por causa do seu nome. Restauração de alma. Olha, quando alguém aceita Cristo como Salvador, pode vir quebrado na alma como for, pode vir chegar aqui cheio de trauma, pode chegar aqui cheio de problema, mas Jesus vai restaurar a sua alma. Vai te ensinar a amar, vai te ensinar a perdoar, vai te ensinar a consolar, vai te ensinar a dar ao outro aquilo que você gostaria de receber. Ovelha aprende essas coisas com Deus. E quero lhe dizer, ser ovelha é uma escolha. Sabe por quê, irmã Vaninha? Porque tem muita gente que está na casa de Deus e não é ovelha. É bode. E bode dá um negócio que ele faz assim, ó. Ele vai lá e mete. A ovelha recua. Olha aqui a pregadora Risa dizendo: a ovelha recua, o bode avança para fazer o outro cair. Quem você é nesta tarde? Você é uma ovelha ou ainda está na condição de bode? Se você estiver na condição de bode, peça nesta tarde ajuda de Deus para você ser transformado em ovelha. Porque Jesus quer ovelha, irmãos. E ele vai dizer: restaura a minha alma e me conduz no caminho da justiça. Olha que coisa linda, irmãos. A coisa mais linda é o caminho de justiça de Deus. Pode alguém dizer o que quiser de você, quem vai lhe justificar é o Senhor. É por isso que você não precisa ter argumento, você não precisa trabalhar para provar que você não falou, que você não fez, porque a justiça de Deus é quem fará isto por você. Você é ovelha de Deus. No versículo 4, no verso 4, é o costume, né? Costume dizer versículo. Ele vai dizer: olha, irmãos, como é que Deus é lindo. Primeiro, ele pega essa ovelha, leva aos pastos verdejantes, águas tranquilas, refrigera a alma, vai preparando a ovelha para depois dar uma experienciazinha à ovelha. Que muitos crentes dizem assim, principalmente quando a gente aceita a Cristo como Salvador, né? Aí a gente diz: Senhor, eu quero ter experiência contigo. E quando a gente fala de ter experiência com Deus, a gente pensa, né? Falar em mistério, profetizar, pular, rodopiar e ser usada por Deus e tal. Aí Deus vem com o vale para dar experiência ao crente. Versículo 4. Sim. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha que coisa linda. Porque, irmãos, a ovelha que já foi acompanhada por Deus em todas as áreas da sua vida, tem convicção que Deus é com ele, tem convicção que Deus é com ela. Quando o vale chega, não atribui isso ao diabo, mas diz: é Deus. E a gente consegue ver isso na vida de Davi. A Bíblia diz que Davi, quando fugia de Absalão, seu filho, não era por medo. Quero deixar isso aqui bem claro, porque a história vai dizer que Davi sozinho matava 1000 homens. Então ele era um guerreiro. Então o filho dele, para ele, era fichinha. Mas ele não tinha medo daquele menino, mas era filho dele. E ele não queria lançar mão da vida do seu próprio filho. E ele fugiu. E a Bíblia vai dizer que quando ele foge, ele com toda a sua casa, quando é no meio do caminho, aparece lá um parente de Saul, que no momento eu não me lembro o nome dele. Mas ele começou a amaldiçoar Davi. É bem pregado, seu amaldiçoado, eu acho é pouco. Tem gente que é assim, né, irmãos?
Quando vê o outro na situação difícil, aí diz assim, eu acho é tome, só está passando porque procurou. Mas não é a posição de ovelha dizer isso não, viu? Quem diz isso é bode. Ovelha vai orar para a misericórdia de Deus alcançar a vida daquele que está no momento de aflição, no momento difícil. E aquele homem foi amaldiçoando Davi, dizendo coisa com Davi. Aí chegou um dos guerreiros de Davi. Davi, meu rei, eu vou matar esse homem. Davi olhou para ele e disse, você não vai matar, não? Porque querendo Deus me afligir, querendo Deus me humilhar, através dele, o que é que eu vou fazer? Determinado por Deus, e ninguém pode me tirar, a não ser ele. Aí ele disse, Senhor, a tua vara e o teu cajado me consola. Passa na prova dando glória a Deus, sabendo que o Senhor que colocou, ele tira. O Senhor que colocou naquele vale, ele é o Deus que tira do vale. É o nosso Deus. E a parte da vara, irmãos, do cajado do pastor de ovelhas, embaixo ela é pontuda. E em cima ela é um gancho, né? Quem já viu aqui? Eu já vi por foto, né? A primeira função da vara é para que o pastor avance no inimigo, que era o urso, o leão, para matá-lo, para ele não matar, não arrebatar uma ovelha. Ele usava a vara. Então a vara de Deus que Davi disse que consolava ele, é uma vara de proteção. Eu quero lhe dizer nesta tarde que o teu Deus, que é o teu pastor Jesus, ele te protege 24 horas no ar. Ninguém vai lançar a mão da tua vida, nem dos teus filhos, nem do teu marido, nem daquilo que é teu. Porque Deus é guarda fiel e ele tem vara para tirar o inimigo de perto de você. Sinta-se protegido nesta tarde. Confie em Deus como confiava as ovelhas ali. Mas esta vara também, irmãos, tinha uma função interessante. Porque sempre tem uma ovelhazinha rebelde. É ovelha... mas é rebelde. Gosta de fugir, não gosta de fazer a vontade de Deus. Aí, quando a ovelha fugia uma vez ou duas, ele ia lá com a parte do cajado e puxava ela. Aí, com a parte do cajadozinho, né? Vai lá e puxa a ovelha. Só que eles também têm uma técnica, né? Os pastores de ovelha animal. Puxa a primeira, puxa a segunda. Mas, rapaz, essa ovelha aqui, ela sempre está repetindo aqui nessa rebeldezinha. É rebeldezinha, sempre repetindo, né? A mesma coisinha. Aí ele pega a vara, quebra a patinha da ovelha. Aí depois vai mobilizar ela, ajeita ela ali com a medicaçãozinha e fica aguardando ela melhorar. Ela vai dali para frente andar assim, ó. Mas vai obedecer. Quem já entendeu a mensagem? Não fuja do que Deus tem para você. Não fuja dos projetos que Deus já te disse que vai fazer através da tua vida. E tu fica tremendo com medo. Jesus, chegue. Eu não tenho coragem. Eu não posso. Eu não sei. Mas Deus escolheu você, ovelha. Não fuja para que Deus não precise ferir você para você fazer a obra mancando. Eu mesmo morro de medo. Quando Jesus manda eu fazer, eu faço é logo. Não quero passar muito tempo, porque, irmãos, não é bom você sofrer assim. Então, o Senhor tem algo para fazer através da sua vida. Abrace. Abrace o que Deus tem para você. E siga confiando nele. É Ele quem vai guiar a sua vida em todos os momentos. E não é o momento de você deixar. Você está aqui e está orando a Deus para entregar a obra. Não é o momento de você entregar a obra. Você ainda tem caminho para fazer esta obra diante de Deus e prossiga sem entregar. Aí ele vai dizer como Deus é lindo, irmãos. Olha, pastos verdejantes, água tranquila, refrigério de alma. Aí vem um vale da sombra da morte, que é para o crente sofrer, ter experiência com Deus, é alguma coisa
sempre vai doer, mas em seguida, irmãos, Deus tem para o crente uma mesa de banquete preparada para ele. Sabe o que é que Jesus está nos dizendo aqui? Que vale não dura para sempre. Certo não dura para sempre. Creia que a vitória de Deus está chegando na tua vida. E aquele culto e ações de graça que você disse ao Senhor que vai dar, Ele manda lhe dizer, pode preparar, porque Ele está chegando com a bênção para você. Dá o seu culto e ações de graça. Ele vai dizer, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Pense no crente que passa pelo vale, recebe de Deus unção do Espírito. Recebe de Deus a abundância de alegria do Espírito. Que é uma coisa que o crente precisa ter, irmã Isis. Sempre é a alegria do Espírito Santo. E o Senhor manda lhe dizer, viu, irmã Isis, que muitas vezes o inimigo quer tirar de você a alegria de fazer a obra. Mas o Senhor manda lhe dizer, mulher, seja corajosa, seja firme, pise forte do jeito que Ele tem mandado e continue fazendo a obra com alegria. Não deixe o inferno achar que você está desanimada, porque o ânimo de Deus nesta tarde vai chegando em ti, mulher, e tu irás continuar fazendo a obra. Você não pode parar. Mesmo que queira. Senhor, eu quero parar. Não vai. Não pode. E é com alegria. Para envergonhar o inferno. Glória a Deus. Certamente, verso 6. Que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Escolha ser ovelha. Escolha ser guiada e guiado pelo Senhor. E não importa o caminho que Ele vai te levar. Não importa se Ele vai te levar a águas tranquilas, a pastos verdejantes, a caminho de justiça, no vale da sombra da morte, na mesa do banquete. Não importa. Escolha Deus. Escolha estar na direção dEle. Escolha fazer a vontade dEle todos os dias da tua vida, e a tua vida será abençoada até o porvir, porque Jesus está voltando e Ele quer encontrar uma igreja alegre, uma igreja confiante, uma igreja que não para, uma igreja que quer ser guiada por Ele até que Ele venha. Que Deus em Cristo continue vos abençoando.